naquela mesma noite, ainda abalado pelo encontro com os homens misteriosos, o fazendeiro decidiu procurar respostas fora do celeiro. Com os documentos em mãos, bateu à porta de um antigo conhecido da família, um farmacêutico idoso que havia trabalhado durante anos com o médico mais respeitado da região, o Dr. Álvaro Silveira. O velho homem, ao ver o nome nos papéis, hesitou em falar, mas os olhos carregados de medo entregavam que ele sabia muito mais do que deixava transparecer. Após alguns minutos de silêncio pesado, confessou: o Dr. Álvaro não era apenas um médico bondoso. Ele liderava experimentos secretos, financiados por famílias poderosas, sob o disfarce de pesquisas médicas. Esses experimentos envolviam pessoas comuns da cidade, principalmente trabalhadores pobres, que desapareciam sem deixar rastro. Oficialmente, eram tratados como acidentes ou mudanças repentinas de vida. Mas os registros mostravam que serviam como voluntários involuntários do chamado Projeto Aurora, o farmacêutico. Explicou que o celeiro comprado pelo fazendeiro havia sido usado como um ponto de armazenamento, onde caixas de arquivos e instrumentos eram mantidos antes de serem transportados para lugares desconhecidos. O que o fazendeiro descobriu era apenas a superfície de uma rede muito mais sombria, envolvendo médicos, empresários e políticos locais. Com cada palavra revelada, o peso sobre os ombros do fazendeiro aumentava. Não era mais apenas sobre sua curiosidade ou sobre recuperar R$ 60 investidos em uma velha construção. Era sobre enfrentar uma conspiração que moldava o destino de toda a região. E agora, ao saber demais, eles se tornaram um alvo inevitável. Os dias seguintes foram um turbilhão de medo e incerteza. O fazendeiro mal conseguia dormir, pois sabia que os homens misteriosos poderiam voltar a qualquer momento. E eles voltaram. Numa noite chuvosa, 3 carros pretos estacionaram diante de sua casa. Os faróis permaneceram acesos, iluminando o portão de madeira como se fosse um palco. De dentro, desceu o mesmo homem que havia falado com ele no celeiro. Agora, mais calmo, mas com uma presença ainda mais ameaçadora, sentados à mesa da cozinha. Ele deixou a pasta preta sobre a madeira e abriu. Dentro, havia uma pilha de dinheiro cuidadosamente organizada. O homem sorriu com frieza. O senhor tem 2 escolhas. Fica com isso e esquece o que viu ou continua mexendo em coisas que não entende. E paga o preço. O fazendeiro olhou para as notas, mas não se moveu. O estranho inclinou-se para a frente e continuou. Também sabemos sobre suas dívidas, suas terras e até sobre sua família. Se colaborar, garantimos sua segurança. Se resistir, não poderemos evitar as consequências. Era mais do que um suborno. Era uma chantagem disfarçada de favor. O fazendeiro sabia que, se aceitasse, viveria em silêncio, condenado a carregar a culpa de ter se vendido. Se recusasse, arriscaria não apenas sua vida, mas também a de quem amava. Naquele instante, entre o medo e a revolta, ele percebeu que o verdadeiro valor do que encontrara no celeiro não estava no dinheiro, mas no poder de revelar uma verdade que muitos queriam enterrar, e sua decisão mudaria tudo. O fazendeiro respirava fundo, encarando o dinheiro sobre a mesa como se fosse veneno. As palavras do homem ecoavam em sua mente, mas em vez de medo, algo dentro dele começou a ferver. Raiva. Ele havia gasto apenas R$ 60 naquele celeiro, mas agora sabia que o preço real era infinitamente maior. Com um movimento brusco, empurrou a pasta de volta para o estranho. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sufocar o ar. O homem estreitou os olhos e, sem dizer uma palavra, levantou-se lentamente. Os outros, de terno, também se ergueram, deixando à mostra o brilho metálico de armas presas à cintura. Naquele momento, o fazendeiro percebeu que estava oficialmente marcado. Não haveria mais retornos, nem neutralidade. Ao escolher recusar, havia declarado guerra contra um sistema inteiro de segredos e mentiras. Horas depois, sozinho em sua casa, juntou novamente todos os documentos, guardando-os em um saco de pano. O som da chuva no telhado não era suficiente para abafar
o bater acelerado de seu coração. Ele sabia que precisava encontrar aliados, pessoas fora do alcance do Silveira. Alguém disposto a acreditar na verdade. Do lado de fora, porém, sombras já se moviam. 2 carros permaneciam estacionados a uma distância segura, observando cada movimento. O fazendeiro não estava apenas sendo ameaçado, estava sendo vigiado, caçado. O celeiro, que parecia apenas um velho prédio abandonado, havia se tornado o epicentro de uma conspiração. E ele, um simples homem do interior, agora carregava nos ombros o peso de um segredo capaz de derrubar famílias inteiras. Mas essa era apenas a primeira batalha. A verdadeira guerra estava apenas começando. O silêncio da noite parecia esconder segredos ainda maiores do que os documentos guardados no saco de pano. O fazendeiro, sentado à beira da cama, encarava a escuridão como se dela pudesse surgir qualquer resposta. Ou qualquer inimigo. Sua vida simples havia acabado no instante em que decidiu gastar R$ 60 em um celeiro abandonado. O que parecia um investimento tolo, agora se revelava a porta de entrada para um labirinto de conspirações. Enquanto a cidade dormia, ele sabia que não havia descanso para si. Os rostos dos homens misteriosos, a chantagem cruel e o nome do Dr. Álvaro ecoavam como um coro de advertências em sua mente. Mas junto ao medo, crescia também uma chama de revolta. Ele não podia permitir que segredos tão sombrios continuassem escondidos lá fora. O barulho distante de um motor o fez levantar-se. Abruptamente, aproximou-se da janela e, na estrada escura, as luzes de um carro estacionado pareciam observa-lo em silêncio. Não havia dúvida. Estava sendo vigiado. Cada passo seu seria monitorado, cada movimento calculado. Mas, no fundo, o fazendeiro já havia tomado uma decisão. Não importava o risco. O celeiro não havia lhe trazido apenas medo, mas também a responsabilidade de revelar a verdade. E mesmo que o preço fosse alto, estava disposto a pagá-lo. Porque, às vezes, a maior fortuna que se pode encontrar não é feita de ouro ou dinheiro, mas de coragem. Em uma pequena cidade do interior, a vida parecia sempre igual, facendas silenciosas, ruas quase desertas e vizinhos que conheciam cada detalhe da vida uns dos outros. Mas um fazendeiro simples, lutando para pagar suas dívidas, tomou uma decisão que mudaria para sempre não apenas sua história, mas também o destino da comunidade inteira, com apenas R$ 60 no bolso. Suas últimas economias, ele arrematou um celeiro abandonado em um leilão local. A maioria das pessoas zombou da compra, dizendo que aquele velho galpão não passava de madeira podre e memórias esquecidas. Mas algo no olhar do fazendeiro mostrava que havia mais do que simples intuição naquela escolha. Na primeira visita ao celeiro, o chão rangia como se guardasse segredos enterrados, e o vento que atravessava as frestas soava como sussurros distantes. O fazendeiro não imaginava que atrás das paredes empoeiradas e do silêncio pesado existia um mistério tão valioso quanto perigoso. O que parecia ser apenas uma aposta desesperada de um homem quebrado. Logo se transformaria em uma jornada de revelações sombrias, segredos familiares ocultos por décadas, e uma conspiração que envolvia pessoas muito mais poderosas do que ele poderia imaginar. O sol ainda nem havia rompido totalmente o horizonte quando o fazendeiro decidiu visitar o celeiro que havia comprado por apenas R$ 60. A estrada de terra parecia infinita, coberta por neblina. E cada passo em direção à construção fazia seu coração bater mais forte. O celeiro, visto de longe, parecia um gigante adormecido. Suas paredes manchadas pelo tempo e o telhado inclinado, como se mal pudesse sustentar seu próprio peso ao empurrar a pesada porta de madeira. Um rangido ecoou pelo ar, como se a própria estrutura resistisse à presença de intrusos. Dentro, o cheiro de madeira úmida e ferrugem tomava conta, misturado ao odor forte de algo que não pertencia ali. Poeira dançava na luz que atravessava pequenas frestas, iluminando ferramentas antigas, esquecidas.
fardos de feno desfeitos e caixas empilhadas em silêncio. O fazendeiro caminhava com cautela, cada passo acompanhado por estalos do piso de madeira, como se o celeiro quisesse denunciar sua presença. Em meio ao silêncio sufocante, percebeu marcas estranhas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali há muito tempo. Ao seguir essas marcas, chegou até uma parede lateral, onde o reboco estava rachado e diferente do restante. Algo havia sido escondido ali e ele estava prestes a descobrir o quê, com um martelo enferrujado que encontrou entre as ferramentas antigas. O fazendeiro começou a bater contra a parede rachada. A cada golpe, a poeira subia e o som ecoava como tambores abafados no vazio. Até que, com o estalo seco, parte da parede cedeu, revelando uma pequena abertura. Atrás do muro falso havia um compartimento secreto. Dentro dele, caixas metálicas cobertas por panos rasgados, cada uma marcada com símbolos e números estranhos. O fazendeiro, surpreso e hesitante, abriu a primeira caixa. Dentro, encontrou documentos antigos, contratos e cartas que falavam de negócios escusos, assinados por sobrenomes conhecidos na região. A cada página virada, seu rosto se transformava em incredulidade e medo. Aquelas assinaturas pertenciam a famílias influentes, gente que controlava terras, bancos e até políticos locais. Mais perturbador ainda, havia registros de pagamentos, listas de nomes e referências a algo chamado apenas de Projeto Aurora. O fazendeiro percebeu que não se tratava apenas de uma herança esquecida, mas de segredos capazes de destruir reputações e levantar suspeitas sobre gerações inteiras. Com o coração acelerado, ele sabia que precisava decidir: esconder o que havia descoberto ou seguir adiante e arriscar. Despertar forças que poderiam silenciá-lo para sempre. Naquela noite, incapaz de dormir, o fazendeiro levou consigo alguns dos documentos encontrados no celeiro. Sentou-se à mesa da cozinha, iluminado apenas pela chama trêmula de uma lamparina. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca, quebrado apenas pelo virar das páginas amareladas. Quanto mais lia, mais entendia a profundidade do que havia descoberto. Não eram apenas registros financeiros obscuros, mas cartas trocadas entre membros de uma família antiga e poderosa da região, os Silveira. Os textos falavam de propriedades adquiridas por meios ilegais, de alianças feitas com autoridades locais e, de maneira ainda mais perturbadora, de experimentos conduzidos em segredo. Numa das cartas, um nome lhe chamou a atenção: Dr. Álvaro Silveira, médico respeitado, conhecido por sua generosidade, mas que, segundo os documentos, estava envolvido em práticas questionáveis. Escondida sob a fachada da filantropia, o fazendeiro, ao unir as peças, percebeu que sua própria família já havia cruzado caminhos com Silveira no passado. Um dos contratos mencionava a venda forçada de terras que pertenciam a seu avô, em circunstâncias nunca explicadas. Era como se todo aquele mistério estivesse de alguma forma ligado ao seu próprio sangue enquanto refletia. Sentiu uma presença estranha, a sensação de que alguém o observava da janela. Ao levantar os olhos, viu apenas a cortina balançando com o vento. Mas o frio que percorreu sua espinha deixou claro que não estava sozinho naquela descoberta. Na manhã seguinte, o fazendeiro retornou ao celeiro, decidido a investigar mais fundo. O sol brilhava, mas a claridade parecia não dissipar o peso no ar. Assim que empurrou novamente a porta de madeira, algo estava diferente. Ferramentas que antes estavam encostadas na parede haviam mudado de lugar, e uma das caixas metálicas encontrava-se aberta, como se alguém já tivesse estado ali durante a noite, com o coração acelerado. Deu alguns passos para dentro, mas o silêncio foi interrompido pelo som nítido de passos atrás dele. Ao se virar, 3 homens de terno escuro estavam à porta observando-o com olhares frios e calculistas. Nenhum deles parecia ser dali. Suas roupas impecáveis contrastavam com a poeira do celeiro, e o modo como se posicionavam transmitia ameaça sem que fosse preciso uma única palavra. Você encontrou coisas que não lhe pertencem menos, disse um deles.
com voz baixa, quase sussurrada. O fazendeiro tentou responder, mas sentiu a garganta seca. Os homens avançaram lentamente, cercando-o. Um deles segurava uma pasta preta, enquanto o outro deixava à mostra, de propósito, a arma escondida sob o paletó. O recado era claro. Aquilo não era um aviso, mas sim uma ordem silenciosa para que esquecesse o que havia visto. No entanto, o fazendeiro, movido por uma coragem instintiva, recuou até a parede onde havia aberto o compartimento secreto. Ele sabia que dali em diante não havia mais volta. O simples ato de olhar para aqueles documentos já o havia colocado em um jogo muito maior do que poderia imaginar. O ar no celeiro ficou denso. O confronto havia apenas começado.